as grandes verdades a respeito de Jesus Cristo e de Jardim de Vasconcelos. A primeira grande verdade a respeito de Jesus Cristo, o nome Jesus Cristo, nunca existiu na literatura judaica. Jesus falava o aramaico e não o hebraico. O nome de Jesus era escrito em aramaico, sendo o nome verdadeiro Josuá de Abá e não Jesus Cristo. Os cristãos não sabiam que o nome Jesus nunca existiu, invenção dos apóstolos no mundo romano. Desconheciam também o sobrenome de Jesus, denominado de Abá. Posteriormente, os romanos colocaram no lugar de Abá Christokos, em grego, sendo o significado etimológico aquele que sempre existiu. Portanto, o nome de Jesus Cristo é falso em relação à verdadeira etimologia. Outra grande verdade: Jesus nunca pregou como se fosse Deus. Entretanto, profeta, falando em nome de Javé, de tal modo, o profeta Maomé, em relação ao Deus Alá, se Jesus tivesse dito que era o Deus Javé, imediatamente era apedrejado, crime por heresia. Deste modo, Jesus não foi morto pelo fato de revelar como Deus. Existe o processo pelo qual Jesus foi condenado. As razões não são religiosas, motivos políticos. A morte por crucificação, uma pena dura aplicada pelos romanos. A pessoa que rebelava politicamente, desfavorável ao imperador de Roma ou contra Roma. Jesus foi morto porque mandou incendiar os templos de Israel. O palácio de Herodes, sobretudo, objetivava libertar Israel de Roma. A condenação de Jesus foi essencialmente política. A história do túmulo, o sepultamento de Jesus, inteiramente falso. No direito romano, expressamente proibido o sepultamento dos crucificados. Eram expostos ao sol para serem devorados por pássaros carnívoros. Quem desobedecesse à referida lei, sepultando o crucificado, era também crucificado. Deste modo, o corpo de Jesus, saindo do túmulo no terceiro dia e ressuscitando, não representa a verdade. A ressurreição foi um procedimento teológico e não histórico. A respeito dos milagres, são relatórios bíblicos realizados a posteriori, com a finalidade de passar a ideia que Jesus fazia coisas extraordinárias, que só um Deus poderia fazê-las. Portanto, nunca aconteceram os milagres, invenções dos primeiros apóstolos. A questão de Jesus ser Deus fundamenta-se
em uma falsidade ideológica, o mistério da Santíssima Trindade. Então Javé, o verdadeiro Deus, em forma de espírito, penetrou no útero de uma virgem. Entretanto, Maria nunca foi virgem. Antes de Jesus, teve outros filhos, fato comprovado historicamente pela própria Bíblia a respeito dos irmãos de Jesus. Então, o Espírito transformou-se em esperma, engravidando Maria. Em lugar de Jesus, nasceu Javé, sendo o referido à figuração de Jesus. A explicação é uma falsidade ideológica, pois tal fato não aconteceu. Foi um decreto do imperador Constantino, concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. Quem não acreditasse que Jesus era Javé morria. Deste modo foi estabelecido o mito. Diante do conhecimento de todos esses fatos, abandonei a vida religiosa. Sou bacharel em teologia, com avaliação máxima no exame Univera. Entretanto, vivi em conventos. Fiquei quase 2 décadas, desde o seminário menor ao maior, estudando em diversas universidades em muitos lugares. E de Jardias, de Vasconcelos,